Nós demos então o primeiro passo, já começamos essa jornada. E como é o começo do caminho, vai se apresentar agora um elemento muito importante que você precisa conhecer. E esse elemento é o seu ego. E junto com o seu ego, vem algumas coisas aí. Por exemplo, os seus medos. E aí? Você está pronto? Mas vamos lá então. Faz parte desse processo. Esse caminho é muito interessante. É importante a gente entender da onde vem, da onde nasce esse ego. Nós, essencialmente, viemos de uma conexão. Essencialmente, nós seres humanos somos conectados. Por isso, a nossa busca pela nossa vida inteira, por pertencimento, por união, se faz muito presente. Pensa só, para que você tivesse agora, para que eu respire a minha vida, para que você respire a sua vida, precisou da conexão de dois polos, do feminino e do masculino, de um óvulo e de um espermatozoide. O espermatozoide fecundou o óvulo e então a sua vida começou a ser gerada. E gerada dentro de um corpo, gerada dentro de um útero de uma pessoa, de uma mulher, da sua mãe. E você ficou ali por algum tempo, 8 meses, 9 meses ou menos, no meu caso foram 8 meses. E naquele tempo não se sabe, você também não tem consciência de que se são duas pessoas ou se é uma só pessoa. Quem eu sou? O seu todo, o seu universo é o útero da sua mãe. Tudo que você conhece está ali. Você não precisa respirar, você não precisa se alimentar sozinho. Mas chega um momento, e é natural do nosso processo de evolução, que acontece o quê? Um rompimento. Rompe-se o cordão umbilical. Existe uma separação. E aí é nessa separação que a gente começa o nosso caminho individual. Mas é interessante que em todas as fases do nosso caminho individual, nós sempre estamos buscando voltar a ser unido. E é exatamente nessa busca constante que então nasce o ego. Por quê? Pensa só que na nossa infância, na nossa primeira infância, nós estamos ali se adaptando, entendendo todo aquele mundo, aprendendo com tudo aquilo, vivendo e experienciando as crenças e valores da nossa família. Então os nossos pais, com a intenção positiva deles, diz: não faça isso, isso é errado, não pode fazer isso é certo, isso é errado. Então a gente começa a buscar por uma adequação, a atender às expectativas dos nossos pais, dos nossos familiares. E aí às vezes a gente está naquele momento de espontaneidade, de alegria, de farra, como toda criança é, e aí os nossos talentos, a nossa criatividade talvez pode ser podada. E esses dons, esses talentos que são a nossa essência, a essência que é da sua alma, pode ser que com toda a intenção positiva do mundo, ela seja podada. Então, na nossa infância, a gente busca essa adequação social, assim como também no caminho aí que se segue da infância para a juventude, na adolescência. É muito natural a gente perceber na adolescência essa necessidade de se reconhecer e de ser reconhecido num grupo, né? A gente busca pelas nossas tribos. Mais uma vez, o que a gente está buscando? Aquele sentimento essencial de pertencimento. Principalmente, essa é uma fase muito difícil, né? Por quê? Porque nessa transição da infância para a adolescência, a gente sai mais uma vez daquele útero. E o que é o útero? O nosso lar, o nosso ambiente. Os nossos pais naturalmente deixam de olhar com tanto afinco ali para você. Ah, você já tem 14, 15 anos, você pode fazer isso sozinho. Então, mais uma vez, você vai buscar esse contato, essa conexão fora de você, né? Nos ambientes que você circula, na escola, nos grupos. E isso continua, inclusive, na transição de jovem para adulto.
mais adulto, na fase adulta, o que a gente precisa? A gente precisa construir uma família. Existem todas os pedidos, né, as necessidades, as demandas externas, a cobrança que o coletivo nos impõe. Então você precisa construir uma família, você precisa ter uma carreira. Você trabalha com o quê? O que você faz? Nossa, mas não tem ainda uma carreira, não tem uma profissão? Então, mais uma vez, a gente busca se afirmar ou entender quem somos ou a qual ambiente nós pertencemos, até mesmo nessa busca de entender o nosso lugar no mundo. Qual que é a minha profissão? Como é que eu posso servir? E o mais interessante é que isso se dá numa busca, inclusive, de propósito de vida, né? O nosso propósito de vida, se a gente parar para pensar, é entendermos como podemos contribuir. Quem eu sou, como que contribui naquele ambiente, no todo. Mas à medida que a gente vai nesse caminho ainda sem consciência, nós estamos buscando, provavelmente a gente sofre, né? Essa busca pelo nosso propósito, pelo nosso lugar no mundo, ela é distorcida. É distorcida e aí a gente acaba experimentando inveja, a gente acaba experimentando raiva, muitos medos, muito orgulho, muita dor. Por quê? Porque nós não queremos ser excluídos, abandonados. E isso está registrado em algum lugar da nossa memória. Quando nós éramos bebezinhos, se por um acaso não tivesse um acolhimento daquele núcleo, da mãe, do pai ou de quem nos cuidou, se não tivesse esse cuidado, esse acolhimento, o que aconteceria com a gente? Morreríamos. Então existe ali um registro de, se eu não for reconhecido, eu morro. E o ego, ele busca, assim, a condição especial dele é que a gente não morra, que a gente sobreviva, que a gente permaneça. Então é por isso que, à medida que a gente vai nesse movimento, nesse caminho, o ego, ele cria então máscaras, né? Ele cria uma personalidade aonde te protege. Então, olha, se você fizer isso, é melhor você não fazer isso, porque isso é vergonhoso, você vai ser julgado, né? E o julgamento traz muito desse sentimento pra gente. Eu não estou sendo aceito. Se eu não estou sendo aceito, isso praticamente é morrer. Olha que interessante. Então, daí que começa essa construção do nosso ego. À medida que a gente vai caminhando esse caminho da nossa vida e ainda não olhando, ou seja, olhando só para fora e não olhando para dentro, a gente vai lidando ali no modo operante de sobrevivência. A gente não busca os nossos recursos internos, que é a nossa essência, que algum dia a gente colocou, né, enclausulou ele ali, colocou dentro de um casulo, guardou ali, guardadinho, protegeu, para que ninguém olhasse aquele conteúdo e falasse assim, não, essa pessoa não serve para nós. A gente reservou isso. Então, aí você consegue perceber que o ego, né, ele é parte essencial de nós. Ele tem um porquê de estar aí, para a nossa proteção. Mas essa mentalidade egóica percebe que, pela intenção positiva da proteção, mas ela está condicionada a uma emoção principal, que é a emoção do medo. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de ser magoado, eu tenho medo de ser excluído, eu tenho medo de ser comparado com alguém. E toda essa emoção do medo nos leva a diversos sentimentos. Então nós encontramos aqui uma grande polaridade. E esse é o princípio, né,
desse entendimento consciente de quem somos. Se eu estou vivendo muito através desse prisma do medo, do sentimento, da emoção do medo e de todos os sentimentos que vêm junto com ele, significa que eu estou seguindo através da minha mente egóica. Mas você é muito mais do que o seu ego. Aliás, você em essência é a sua alma, é todo o seu conteúdo, é tudo aquilo que tem o seu potencial nato e ele está aí. E para acessar esse conteúdo, para acessar essa alma, a gente sai do medo, da polaridade do medo, e a gente precisa ir para uma outra polaridade. E essa outra polaridade é o amor. Existem duas grandes polaridades, o medo e o amor. O medo é quando você está condicionado através do seu ego. E o amor é quando a sua mente se ilumina através da sua alma. Então vamos entender um pouquinho mais disso nesse caminho. Porque o caminho de evolução pessoal vai te fazer reconhecer o seu ego, reconhecer os seus medos, melhorar as suas percepções, compreender como sair do medo e caminhar em direção ao amor. E aí, sabe o que você vai encontrar? Um sentimento muito maior e real e verdadeiro de pertencimento. Esse pertencimento vai te trazer um sentimento de merecimento, de gratidão, de abundância. É para lá que você quer ir? É para lá que eu também, a cada dia, a cada passo da minha caminhada, me direciono. É muito ruim viver na nossa mente egóica. É sempre pesado. Na verdade, a gente vive numa frequência de vibração negativa, baixa, pesada, densa, pesa, e a gente vai perceber como que isso também reverbera no nosso corpo, na nossa mente, né? E nessa jornada da nossa alma. O nosso ego cria várias condições de medo, várias condições. Vou dar alguns exemplos aqui. Medo do sucesso. Você já sentiu isso? Medo de ser bem-sucedido? Como assim? Às vezes a gente nem entende isso, mas a gente cria vários elementos, várias condições na nossa vida para não chegar no sucesso, porque como é viver nesse sucesso? Né? Será que vão me julgar? Né? Hoje a gente vê aí tantas pessoas que estão usando das redes sociais, e aí tem aqueles famosos haters, né? Os haters. E é natural, porque realmente a gente vai entender, inclusive nesse caminho, que vai ser muito difícil você agradar 100% das pessoas. Porque talvez as pessoas vão escolher você para ser uma projeção do que elas precisam desenvolver nelas mesmas. Você vai entender isso daqui e talvez você já tenha feito isso com algumas pessoas na sua vida também. Medo do fracasso. É melhor eu nem fazer, porque se eu errar, aí, enfim, né? Vão descobrir aqui, vão me excluir. Lembra daquele sentimento que eu disse? Sentimento de ser abandonado, de ser excluído, sentimento de morte, né? Aquele medo de não passar vergonha em público. E tem muitas pessoas que inclusive têm medo de falar em público justamente por isso. Será que é o seu caso? Medo de falar em público? Medo de ousar, de apostar num novo projeto, né? De não agradar as pessoas. Quem está fazendo isso é o ego. Medo de amar, de seguir em frente, por exemplo, de se conectar num relacionamento. Porque é melhor eu nem dar esse passo, porque vai que eu sou abandonada, então eu fico aqui, né? Me retiro. Medo de não encontrar um amor, de viver, de conviver com essa solidão, né? De não ser correspondido. E aí é muito interessante, porque é muito paradoxal.
você não segue em frente com o medo de justamente ser abandonado e de se sentir sozinho e permanece sozinho. Tudo aquilo que você não quer ficar sozinho, mas esse medo te faz você ficar neste lugar de ficar sozinho. Acontece com você? Medo de ficar sozinho, de ser abandonado. Ou medo de perder, né? Eu acho que isso vem muito desse contexto que nós fomos experimentados, o contexto natural da nossa vida. Nós tínhamos um tudo, nós tínhamos um universo quando nós estávamos naquele útero. Nós não precisávamos de mais nada. E de repente, de um segundo para o outro, nós perdemos tudo. Nós perdemos o nosso mundo, não é? De repente, quando você viu, quando você percebeu, e na verdade você nem tinha consciência disso, só sentiu tudo aquilo, você saiu para um ambiente claro, muitas luzes, estava tudo quentinho, aconchegante, uma temperatura agradável, de repente uma nova temperatura, alguém te pega, te pendura de ponta cabeça, te dá uns tapinhas, é claro que não é sempre assim, né? Mas estou falando assim naquilo que a gente vê dos partos de uma forma geral. Te dá uns tapinhas, aí você precisa chorar, você precisa respirar pela primeira vez. E dependendo do caso, você é afastado da sua mãe imediatamente. Imediatamente. E vai, se é que, encontrar com ela daqui a algumas horas. Mas é interessante que depois disso a gente sente outras sensações, novas alegrias, né? Sente novamente um aconchego. A gente convive nesse momento, inclusive, com as primeiras emoções, as emoções naturais do ser humano. Mas eu posso dizer que talvez a primeira emoção que a gente sinta, todos nós passamos por isso, e isso está registrado no nosso inconsciente, é o medo. E é a partir daí que a nossa jornada segue. Então eu quero deixar aqui essa reflexão para você. Quais são os seus medos? Você consegue identificar? De repente você pode pegar aí o seu caderno, se permitir escrever uma lista de medos. À medida que eu fui falando aqui, talvez foram passando alguns medos aí na sua mente. Talvez esse seja o momento de você olhar para esses medos, de você escrever, colocar todos eles. Pensa aí, se você precisar voltar ao vídeo, volte o vídeo, escute e se lembre. Talvez você possa olhar aí para a sua infância, para a sua adolescência, agora como adulto, e registrar quais são os seus medos, né? E faça essa lista. E aí eu vou te convidar a fazer um exercício, talvez faça sentido para você. Você pode olhar para esses medos e talvez vai ser a primeira vez que você vai identificar conscientemente que medos são esses. Então olhe para cada um desses medos. Eles também precisam ser acolhidos, porque eles fazem parte de você. A ideia não é simplesmente, né? Você não faz parte de mim. Faz parte de você. Na sua história, eles serviram para te proteger. Esse é sempre o fundamento, te proteger. Mas agora você entendendo que você pode ir além dessa proteção, que você pode trazer para sua consciência esse medo, você pode dizer para ele, para cada um deles: medo, eu vejo você. Eu escolho agora aprender com você e caminhar o meu caminho. E eu deixo você ir, como se ele já tivesse cumprido neste momento, né, que você trouxe ele à consciência, o papel dele de te alertar. Vamos fazer isso? Eu vou deixar até mais uma dica, se fizer sentido para você, né? De você, depois que você escrever todos esses medos, você pode fazer o que você quiser com essa folha. Você pode rasgar, né, picar em pedacinhos, jogar na água corrente,
faça o seu ritual, enterre, né? Você pode até queimar de uma forma segura, né? Numa panelinha, esses medos, deixar eles fluírem como cinzas, soprar para o universo. O mais importante é que quando você conseguir colocá-los no papel, você está conscientemente entendendo que esse medo faz parte de você. E o importante agora é, eu vejo você. E eu escolho aprender com você e caminhar o meu caminho, ok? Então eu deixo aqui nessa aula essa dica, esse princípio dessa conexão do ego com o medo e te encontro na próxima aula para falarmos mais um pouquinho sobre isso. Gratidão!